E se tudo o que te contaram sobre Deus estivesse incompleto, pare, respire, reflita. Durante séculos, reis, sacerdotes e filósofos buscaram definir o Criador. Milhares de religiões erguem seus templos, milhões de vozes clamam seu nome. Mas será que realmente o conhecemos? Ou apenas aceitamos fragmentos, pedaços de um mistério muito maior do que imaginamos? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Desde os primórdios da humanidade, a busca por Deus moldou civilizações inteiras. Textos sagrados foram escritos, visões foram compartilhadas, milagres foram testemunhados. Mas, entre tantas versões, tantas interpretações, onde está a verdade? Será que ele é um ser distante, sentado num trono celeste? Ou será que ele sempre esteve mais perto do que você jamais imaginou? Se Deus é onipresente, ele está aqui. Se Deus é amor, então por que tantos sofrem? Se Deus criou tudo, então por que o buscamos como se estivesse perdido? A resposta estava diante de nós o tempo todo, mas ninguém nos ensinou a enxergar. As Escrituras dizem que seu nome não pode ser dito em vão. Mas, e se o verdadeiro motivo disso for porque seu nome não é um som, mas uma vibração? Muitos povos antigos diziam que Deus não é uma figura distante, mas sim a própria energia que pulsa no coração do universo. O sopro da vida, o silêncio entre as palavras, o calor que você sente ao fechar os olhos e se conectar com algo maior. E se a verdadeira identidade de Deus não fosse um conceito fixo, mas uma experiência viva, algo que pode ser sentido, mas nunca plenamente descrito? Ao longo da história, nos ensinaram a temer Deus. Criaram regras, dogmas, barreiras entre nós e Ele. Disseram que apenas alguns poucos escolhidos poderiam compreendê-lo, que precisaríamos de mediadores para alcançar sua presença. Mas, e se essa for a maior mentira já contada? E se Deus nunca esteve longe? E se o verdadeiro propósito da vida não for encontrá-lo, mas lembrar que Ele sempre esteve dentro de você? Sabe aquela sensação estranha, aquele arrepio quando você escuta algo que parece verdade, mas que ninguém te contou? Isso não é apenas sua mente processando informações. É sua alma reconhecendo algo que estava adormecido dentro de você. A verdadeira identidade de Deus não é um conceito para ser entendido com a razão, mas uma presença que deve ser sentida com o espírito. Todas as grandes tradições espirituais falam sobre um código oculto na criação. A matemática, a música, a geometria sagrada. Tudo aponta para uma inteligência por trás do cosmos. E se Deus não fosse um ser separado, mas a própria consciência que dá vida a tudo? O som do vento, o brilho das estrelas, o ritmo do seu coração. Será que estamos procurando por Deus nos lugares errados? Olhe nos seus próprios olhos. Agora, o que você vê por trás das camadas de pensamentos, julgamentos e memórias, existe algo puro, algo eterno, algo divino. E se eu te dissesse que você é parte do próprio Criador? E se tudo o que nos separa dele for apenas a ilusão da separação? Nos tempos antigos, apenas alguns poucos tinham acesso a esses ensinamentos. Mas agora, um novo tempo está chegando. O véu está caindo. Os segredos estão sendo revelados. Mas apenas aqueles que abrirem sua mente e seu coração conseguirão ver. Você está pronto para lembrar quem você realmente é? Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Algo dentro de você já sabia. Agora você tem uma escolha. Pode continuar vivendo como antes, ignorando os sinais, fingindo que não sentiu essa vibração dentro de você, ou pode abrir os olhos e começar a enxergar o que sempre esteve ali. Não há um caminho único, uma única verdade. O que existe é um chamado, uma voz sussurrando dentro da sua alma. Lembre-se, e agora que você viu,
O que vai fazer com essa verdade? Agora que a verdade começou a se revelar, um novo dilema surge. O que significa reconhecer Deus de forma tão íntima? Durante toda a vida, aprendemos a buscá-lo como algo distante, inatingível. Mas e se essa busca sempre esteve errada? E, se ao invés de olhar para fora, devêssemos olhar para dentro? Quando a luz de uma vela se acende em meio à escuridão, ela não precisa gritar para ser percebida. O mesmo acontece com a presença divina. Não é algo que exige provas ou justificações, porque está além da necessidade de ser provado. Deus não precisa ser explicado, apenas experimentado. Mas essa experiência só acontece para aqueles que estão prontos para enxergar sem medo. E talvez seja isso que nos mantém afastados dele: o medo. Medo do desconhecido, medo da mudança, medo da responsabilidade que vem com a verdade. Porque reconhecer Deus dentro de nós significa aceitar que não há desculpas, que não há separação entre o sagrado e o profano, entre o divino e o humano. Tudo é um. E essa unidade pode ser avassaladora para quem ainda não está preparado. Mas o chamado está acontecendo. Cada vez mais pessoas sentem que há algo além das versões simplificadas da espiritualidade. Cada vez mais, as barreiras entre ciência e fé, entre matéria e espírito estão caindo. A consciência está despertando. O que antes era considerado místico ou inalcançável, agora se mostra como parte da própria natureza da existência. Pense nos antigos mestres, nos profetas e sábios que andaram por este mundo. Eles não falavam sobre um Deus distante. Eles viviam Deus. Eram a expressão da divindade em forma humana. Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Buda ensinava que a iluminação não se encontra fora, mas no despertar interno. Os grandes sábios de todas as eras apontavam para a mesma verdade. O que você procura já está aqui. O problema é que a mente humana resiste. Criamos muros, rótulos, definições rígidas. Tentamos encaixar o infinito dentro das limitações do nosso entendimento. Mas como aprisionar o oceano dentro de um copo? Como medir a imensidão do universo com instrumentos feitos por mãos mortais? A resposta está na entrega, na coragem de abandonar as certezas para se permitir sentir. Deus não pode ser possuído, nem entendido como um conceito fechado. Ele é vivido. Ele é o vento que toca seu rosto, o instante de silêncio entre dois pensamentos, o fluxo invisível que conecta todas as coisas. E uma vez que essa verdade é percebida, tudo muda. A vida deixa de ser apenas uma sucessão de dias sem sentido e se torna uma experiência sagrada. O olhar se transforma, o coração se abre, e o medo que antes impedia a aproximação se dissolve na certeza de que nunca estivemos sós. Agora que você sabe disso, algo dentro de você já começou a mudar. Uma semente foi plantada, e como toda semente, ela pode ser ignorada ou cultivada. Pode ser sufocada pelas dúvidas ou regada com a consciência. Mas uma coisa é certa, ela já existe. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo como antes, acreditando que Deus é apenas uma ideia distante, ou pode começar a perceber sua presença em cada instante. No ar que respira, no brilho dos olhos de quem ama, na paz que vem quando o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Porque a verdade é essa: Deus nunca esteve ausente. Nós é que nos esquecemos de olhar. Quando essa verdade começa a se enraizar dentro de nós, algo inevitável acontece. A forma como enxergamos a vida se transforma. O mundo, antes repleto de incertezas e dúvidas, se revela como um palco cuidadosamente desenhado para o nosso despertar. Cada situação, cada encontro, cada desafio passa a ter um propósito muito maior do que imaginávamos. Isso significa que nada é por acaso. Acordar hoje, ouvir essa mensagem,
sentir esse chamado. Tudo faz parte de um plano que sempre esteve em movimento, mesmo quando você não percebia. O problema nunca foi a ausência de Deus, mas a distração da nossa própria mente, que insiste em buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E agora que você chegou até aqui, o que fazer com essa consciência? A resposta não está em fórmulas prontas, nem em rituais vazios. Está na vivência, na forma como você escolhe enxergar cada momento daqui em diante. Porque se Deus está em tudo, então cada gesto importa. Cada palavra, cada pensamento, cada escolha é uma expressão dessa força maior. Isso significa que o amor não é apenas um sentimento, mas uma manifestação divina. Que o perdão não é um favor que fazemos ao outro, mas uma libertação da nossa própria alma. Que a gratidão não é uma simples formalidade, mas a chave que abre as portas para uma vida mais plena e consciente. Mas, para viver essa realidade, é preciso coragem. Coragem para deixar para trás antigas crenças limitantes. Coragem para questionar tudo o que nos ensinaram e permitir que uma nova compreensão surja. Coragem para aceitar que o divino não é um conceito distante, mas uma presença viva dentro de nós. E essa coragem não vem de fora. Ela já existe em você. Sempre existiu. O problema é que fomos treinados para duvidar dela, para silenciar a voz da intuição, para acreditar que não somos dignos de algo tão grandioso. Mas agora é o momento de romper essas correntes. A verdade está aí, vibrando em cada partícula do universo. Mas enxergá-la exige um coração desperto, uma mente aberta e uma alma disposta a lembrar. Porque sim, esse é o ponto. Não se trata de aprender algo novo, mas de lembrar. Lembrar que sempre fomos parte do todo, que nunca estivemos separados, que a busca sempre foi uma ilusão. E quando essa lembrança se instala dentro de você, o medo desaparece. A angústia dá lugar à confiança. E aquilo que parecia ser um mistério inalcançável se torna a coisa mais natural do mundo. Mas agora eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Vai ignorar esse chamado e continuar vivendo como antes? Ou vai permitir que essa verdade guie cada passo do seu caminho? Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você despertou, então essa é a sua oportunidade de levar essa luz adiante. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvi-la. Deixe um comentário contando sua visão sobre essa revelação. E, acima de tudo, continue essa jornada. Assista aos vídeos anteriores, aprofunde-se, conecte-se com essa verdade. Porque isso é apenas o começo. E agora que você começou a ver, não há mais como voltar atrás.